A minha filha puxou a mãe, a Vanil, ela gosta de falar, só que tem que aproveitar quando ela quer falar. Quando ela quer falar, eu também quero falar. Então eu comprei para minha neta hoje, chama História Inédita, da Disney. Livro de história, que tem na banca de jornal aqui no Jardim São João, mas se vocês procurarem, deve ter em Guarulhos aí. É Guarulhos, mas Jardim São João não é o centro. Chama Jasmine Estrela da Pérsia, ó. Para motivar a história também, tem que ser história assim relacionada à poesia. E eu hoje não vou contar aqui. Se der um tempinho eu conto, mas é muito importante vocês contarem a história e pedir para até aquela criança que não sabe ler e escrever, ela desenhar, ela pintar, ela fazer o personagem da história como teatrinho. Isso é muito importante, porque a criança, o adolescente, tem a criatividade à flor da pele. Eu quero mandar um abraço para minhas outras filhas, a Andresa, que também sempre está fazendo live. Inclusive fez com a Paula Gauss. Procura ver a live da Andresa. A Aline de vez em quando vai fazer umas lives também. E entrar no Colégio da Inhamade, né? Tá no Face, tá Colégio da Inhamade, Aline? No Face Colégio da Inhamade. As lives estão no Instagram do Colégio da Inhamade. Então, Instagram.com/Colégio Amade. Instagram.com/Colégio Amade. E lá você pode procurar o conteúdo do IGTV, que tem várias entrevistas que a Andresa fez com profissionais diferenciados, com ex-alunos do colégio. Está muito interessante. como que é o nome da jornalista lá que ela entrevistou e fez teatro? Você esqueceu? Que foi a nossa aluna? Andressa Rosa. Com S ou C? Andressa, acho que é com 2 S, Rosa. Ela tem um Instagram que chama Se Liga Mãe. E tem um podcast também na Jovem Pan. Então, eu quero mandar um abraço para todos os nossos alunos, para todos os profissionais, principalmente da área de educação física, Aninha, Benício, Alessandra, quem já passou por lá, Luciano, Rick, enfim, todos que estão no meu coração. Eu não vou falar o nome, porque a gente faz até um pecado mortal falar de alguns e deixar alguém sem falar. Para a Ivone, que sempre está lá conosco, a Renata, a família toda. E me desculpe, né? Agora eu quero falar um bom dia, bonjour e good morning, em 3 línguas, né? Português, francês e inglês. E eu, como eu sou uma pecadora ao pé da letra, né? Eu começo a entrevista, eu não tinha nem cumprimentado. Muito obrigada a minha filha Aline, que é uma poetisa. O livro dela está para ser lançado, é uma escritora já foi lançado, mas não na praça, né? Para vender. Tem para comprar? Não, agora ele vai ser relançado. Ele foi lançado, esgotou. Agora eu preciso relançar ainda. Aí vocês cobram, porque mãe cobrar, né? Você sabe como é que é. Cobram que está todo mundo querendo ler esse livro. E no lançamento foi vendido quase 300 e agora ela vai relançar para estar nas livrarias. Aline, eu quero perguntar para você, muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração você estar aqui, porque ela é uma estrela, né? Escritora, poetisa, é difícil ver quando ela quer falar ao microfone, né? Porque ela fala, não precisa, mãe, mas eu tenho o maior carinho, o maior orgulho de colocar minhas filhas lindas, maravilhosas em todos os pontos. É lógico, a gente faz uma coisa errada, não é dizer que eu não dou uma bronquinha, não, dou uma bronquinha, puxa a orelha. Bom, então, Aline, me fala um pouquinho sobre o que é ser mãe, o que você aprendeu com isso e para você dar algumas dicas para as mães que estão grávidas e as que já têm, principalmente lá no Colégio da Inhamade, falar como é bom ver as lives, aprender com a live, com o nutricionista, enfim, com todo mundo que passou lá pelo colégio, escritores, que sempre dá uma mensagem, que venderam os livros lá, o que você quiser falar. Então, eu estou até pensando aqui como responder essa pergunta, que eu acho que a maternidade é um fenômeno muito complexo, apesar de ser um fenômeno muito comum. Eu seguro o microfone? A produção está pedindo aqui para eu segurar aqui. Então, é complexo e é comum porque todo mundo que existe nasceu de uma mãe. E
E é complexo porque é uma experiência única para cada pessoa. Então acho que depende de quem a gente é, depende de em que momento da nossa vida a maternidade surge e acontece. Então eu posso falar da minha experiência particular, né? Eu fui mãe com 39 anos, foi isso, foi com 39. E então eu sinto que eu fui uma mãe mais madura e foi o tempo que eu precisei para ter a coragem de gerar uma vida e de ser responsável por essa vida que chegou, que é a minha filha Nina, que vai fazer 2 anos aqui em 2 meses, mais ou menos. Eu, o que eu poderia dar de dica? Então eu penso assim, que quem está grávida ou planejando ser mãe, na minha experiência, que como eu disse é única, né? Tem pessoas que vão viver uma experiência diferente da minha e que vão dar uma dica oposta, vão ter um aprendizado diferente. Mas a minha experiência, eu na minha gravidez, eu quis muito exercer a maternidade sozinha. Assumir principalmente os primeiros meses da minha filha sem muito apoio. Então eu acho que essa escolha para mim não foi saudável e eu observo na maioria das mães que eu conheço, que eu converso, que o apoio é fundamental para a criança ficar saudável, para a mãe ficar saudável, para essa família ter um mínimo de equilíbrio. Eu comecei a valorizar mais as famílias que podem ser essa rede de apoio. Famílias que vivem mais próximo uns dos outros, uma pessoa das outras pessoas da família, que podem dar esse apoio, porque eu acredito que para uma criança crescer, se educar, ela precisa dessa convivência com mais de uma pessoa, né? A mãe sozinha é uma coisa. Eu, claro, tive o meu marido, mas meu marido trabalhando, não parou de trabalhar. Ele parou nos primeiros dias, o que foi maravilhoso, né? Ele ficou, acho que 20 dias em casa comigo, tirou férias para poder me dar esse apoio. E eu posso dizer que eu tive também apoio da minha sogra, que praticamente se mudou para o meu apartamento. E no meu caso foi super bem-vinda. Eu acho que tem pessoas que não gostariam de ter a sogra tão perto, mas eu adorei. E eu, por mim, teria minha mãe junto comigo e teria até mais gente perto para dar essa sustentação. E acho que a criança, ela precisa ser acalentada no colo, principalmente assim o recém-nascido. Então, quanto mais colos puderem ser oferecidos para essa criança, claro que não nesse momento de pandemia que a gente começa a ficar mais cauteloso com a saúde do recém-nascido, mas na minha época não era um momento como esse que a gente está vivendo agora. Eu penso que vai ser gostoso para a criança ser acalentada por mais tempo, porque se tem mais gente para acalentar, para pegar no colo, ela vai ficar mais tempo em contato com outro ser humano e também fica menos cansativo e ao mesmo tempo seguro quando são pessoas em quem a mãe confia ou em quem os pais confiam. Então, nos primeiros meses da minha filha, esse colo foi praticamente o dia inteiro meu. Assim, eu que dei o colo. Eu sinto na minha memória como se eu tivesse dado o colo para ela o dia inteiro e a noite inteira. Então eu lembro dos primeiros dias, não sei se foram os primeiros dias, se foram as primeiras semanas, fica tudo meio misturado, né, nesse período que a gente chama de puerpério, que é logo que a criança nasce e que uma avassaladora mudança invade a vida da mulher e da família. A memória que eu tenho é de que eu ficava o tempo inteiro, não lembro da minha filha ter saído do meu colo. E às vezes eu assisto um vídeo, ou vejo uma foto desse período e vejo ela ou no bercinho, ou no carrinho, e eu fico falando assim, que momento que ela estava no carrinho, que momento que ela estava no bercinho, porque para mim ficou parecendo que eu não tinha nem parado nem para tomar banho, nem para comer, nem para nada. Então por isso que eu acho importante esse apoio.